Fraternais saudações. E sim, dignos, em 1934, a psicanalista e grande ocultista Dion Fortune publica um dos mais notáveis clássicos do esoterismo ocidental moderno, intitulado de A Cabala Mística. Livro este que nós já recomendamos e estudamos aqui em nosso canal por diversas vezes. E numa das reflexões desta memorável obra, ela vai afirmar existirem, de um ponto de vista esotérico, 3 caminhos espirituais fundamentais, a saber, o caminho do mago, o caminho do místico e o caminho do médium. E hoje, especificamente, nós vamos refletir sobre o caminho do médium, mais propriamente sobre o porquê que os médiuns, na sua grande maioria, não todos, claro, mas em grande maioria, e a experiência nos tem revelado isto, têm a sua vida um tanto quanto perturbada a nível não só espiritual, astral, de conexão, mas também perturbada em grande parte a nível familiar, a nível financeiro, a nível psicológico, a nível amoroso, ou seja, o porquê de existir um caminho tão pedregoso na vida dos indivíduos que se dedicam ou nascem naturalmente com a mediunidade, o porquê os médiuns têm uma vida tão perturbada. E antes, claro, de entrarmos nas 4 razões fundamentais pelas quais os médiuns têm, na grande maioria, sua vida perturbada nos mais diferentes sentidos, sejam muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo, Dignos 427, 427º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma também de você apoiar o nosso canal. Se inscreva se você for novo por aqui, para que você possa receber não apenas os 426 vídeos anteriores, como também os que virão na sequência. E desde já, deixa aqui nos comentários também a frase, a sentença da egrégora do nosso canal hoje, que é: eu sou luz. Escreva, digite isto com toda a intensidade do teu ser. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz. E vamos responder os senhores na medida do possível particularmente. E ao final deste vídeo também vou deixar aqui um link falando acerca de Dion Fortune e do livro A Cabala Mística, para você que conhece ou não conhece. É o vídeo de número 63. Vai estar aqui nos comentários. Depois que você terminar de assistir a este, assista e também comente lá no vídeo 63 e nós vamos lhe responder. E antes de mais nada, dignos, é importante que nós aqui posicionamos o que é um médium. E basicamente podemos definir um médium como sendo um indivíduo que tem a capacidade de intermediar a comunicação entre o mundo dos encarnados e o mundo dos encarnados. Basicamente, esta é a definição. Alguns indivíduos já nascem com este caminho, com esta propensão, com esta capacidade natural, e outros indivíduos vão descobrindo-no ao longo da sua encarnação, seja de forma involuntária ou mesmo pela força da vontade, voluntariamente. O indivíduo pode ser um médium pertencente a um determinado círculo religioso, kardecista, umbandista, candomblessista ou de qualquer outra natureza, ou mesmo ser um médium independente. Seja como for, embora não seja o caso de todos, dignos, ocorre que a experiência nos atendimentos, nas conversas, enfim, nos colóquios que temos com os médiuns como um todo, de fato vai se manifestar esta dificuldade na vida como um todo, nos mais diferentes setores, ao menos no caso da grande maioria dos médiuns. E aí, a primeira coisa que observo, dignos, é se de fato existe ou não o caminho do médium na vida do indivíduo. E eu costumo fazer isto, dentre outras ferramentas, também analisando as mãos. Você vai verificar aí, para você que acompanha há mais tempo o nosso canal, você já deve saber, esta região aqui, ó, abaixo, próximo ao punho, é o que nós chamamos de região da lua.
numa linguagem astrológica quirosófica. Esta região da Lua é a região que corresponde ao inconsciente, às questões místicas, esotéricas, às questões ocultas e, portanto, quando o indivíduo tem uma linha, principalmente na horizontal, uma linha deitada dentro desta região lunar, quão mais forte ela for, mais propenso à mediunidade este indivíduo também tem. Existem outros sinais nas mãos, mas nós vamos analisar mais para frente em outros vídeos. Esta é uma das razões. Deixa eu mostrar para os senhores aqui sobre um outro ângulo, que é este aqui. Vejamos, dignos, olha. Nessa região, especificamente, quando o indivíduo tem uma linha ou várias linhas na horizontal, vejamos que se o indivíduo possui cruzes, ou seja, o que é uma cruz? É a interseção de duas retas. Se o indivíduo possui uma cruz ou várias cruzes, como está aqui nesta região das mãos, a questão da perturbação, da problemática psíquica, da mediunidade atrapalhar a vida do indivíduo é ainda mais intensa, porque a cruz, lembremos da cruz de Cristo, ela significa, dentro da quiromancia ou da astrologia palmar, o sofrimento, significa a condenação, significa o peso e, portanto, a cruz na região astrológica da Lua é um mal agouro. Isto posto, vamos às 4 razões fundamentais pelas quais o médium tem, na grande maioria das vezes, uma vida mais perturbada. Ele tende a ter essa vida mais perturbada. A razão número 1, dignos, é a instabilidade mental. Ou seja, por o indivíduo estar constantemente sendo influenciado, acessado, conectado por diferentes mentalidades, por diferentes personalidades desencarnadas, este indivíduo tende a se ver um tanto quanto fora do seu próprio eixo. E isto também traz o que nós chamamos de instabilidade pensênica, de falta de foco, de falta de energia. Por vezes o indivíduo tende a se ver também um tanto quanto sugado, vampirizado por outros indivíduos e por outras personalidades, principalmente quando o médium não tem o devido poder de concentração, de centramento, não tem um poder pessoal devidamente desenvolvido através do que nós esotericamente chamamos de verdadeira vontade. Então o médium, quanto mais fraco ele é, mais ele fica neste joguete entre desejos, personalidades e influências que por vezes não são suas. Então o médium por vezes pode ter um desejo de beber, um desejo de fumar, um desejo por um sexo mais descontrolado, por quaisquer outros tipos de vícios, de inclinações que sequer pertencem a ele originalmente, ou seja, ele pode vir a ser atacado, influenciado, não apenas por espíritos, por influências positivas e angelicais, mas também por espíritos e influências trevosas. E aí entra a segunda razão pela qual muitos médiuns tendem a ter a sua vida um tanto quanto perturbada, a influência de forças trevosas. Vejamos, dignos irmãos e irmãs, que em geral a mediunidade é um serviço, ou seja, é um trabalho, é uma atividade que se presta a auxiliar os indivíduos desencarnados em comunicação com o mundo dos encarnados. E este serviço vai se dar justamente para com entidades, para com forças, para com seres desencarnados um tanto quanto inferiores no sentido moral, no sentido personalístico. E estes mesmos seres, quando o médium não está devidamente estruturado, tende a arrastá-lo e a influenciá-lo negativamente. Isto quando não ocorre, inclusive, a invocação de forças de fato um tanto quanto mais demoníacas. Já falamos sobre isso aqui. É o que ocorre por vezes com indivíduos que trabalham com quimbanda, indivíduos que trabalham com goécia, indivíduos que trabalham com invocações um tanto quanto trevosas, de atraírem para o seu círculo pensênico forças extremamente nocivas.
E é por isto que cabalisticamente e esotericamente não é recomendável esse tipo de prática, de se ficar invocando forças trevosas. Muitas vidas são arruinadas, muitas vidas são arrastadas para o breu e para o poço da perdição, justamente por conta desta inclinação um tanto quanto malévola. Se você não pode com mandinga, você não carrega patuá. Ou seja, se o indivíduo não tem uma força pensênica, uma força mágica, personalística, devidamente estruturada, ele não deve se arriscar numa mediunidade, principalmente, que trabalhe com as forças clifóticas, com as forças trevosas. E estas razões todas, elas vão se mesclando e se unificando num ponto único, que é o próprio médium. E aí entra, dignos irmãos e irmãs, a terceira razão fundamental, que é a assimilação. Há uma passagem bíblica que vai dizer que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos, ou seja, aquilo que nós cultivamos, aquilo que nós alimentamos. E se o indivíduo de fato começa a alimentar, começa a atrair, começa a convocar, começa a conectar-se com forças astrais ou espíritos desencarnados, um tanto quanto desequilibrados, egoístas, raivosos, vingativos e etc., estas mesmas características também vão, com o passar do tempo, fazendo parte da personalidade do médium. Isto ocorre muito de, por vezes, o médium começar a ficar parecido com as entidades que ele invoca, e nem sempre esta assimilação se dá no campo da luz, nem sempre ela se dá no campo do bem e do belo. E o quarto elemento, dignos para fecharmos esta nossa reflexão de agora, diz respeito à falta de foco sobre si mesmo. Como a mediunidade é um trabalho de serviço para auxiliar outros indivíduos, encarnados e desencarnados, o médium também tende a trabalhar muito pelos outros e a esquecer de si mesmo, a não focar no seu próprio autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento. E esta falta de foco sobre si mesmo tende também a atrasá-lo nas suas próprias conquistas e realizações, tanto internas quanto externas, de tanto estar focado em auxiliar espíritos, auxiliar indivíduos que queiram contato com estes espíritos, ele perde o foco sobre si mesmo. É por isto que, esotericamente, não é recomendável o caminho do médium. Tanto Dion Fortune, vídeo 63 que nós recomendamos aqui nos comentários, como Helena Petrovna Blavatsky e outros grandes filósofos místicos do esoterismo, não recomendavam o caminho da mediunidade, ou seja, o ideal é que o indivíduo, de um ponto de vista esotérico, foque muito mais em ajudar a si mesmo, porque aquele que ajuda a si mesmo, ajuda a todo o universo. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a este e a outros temas semelhantes futuramente. Se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários. Paz profunda.